Que bom, né, mais uma vez estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor. Eu convido você a ensaiar conosco, vamos aquecer a nossa voz. Todos os cantos já cantamos em outras celebrações, são conhecidos, mas vamos aquecer a nossa voz. Vamos com o canto número 1, canto inicial. Como membro desta igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão de levar a boa nova a toda a gente, a verdade, a paz e o perdão. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta essa prece, multidões te esperam, Senhor. Aguardemos em silêncio o início da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da catequese da primeira etapa, pré-catequese e infância missionária, e está assim constituída. Ao comentário Lídia, canto litúrgico Rafael, Zeca, Chauane, Simone e Fabiana. Para a primeira leitura, a catequista Carmen. Segunda leitura, a catequista Margarete. As preces, a Luísa e Sebastião Júnior. Presidirá esta Eucaristia Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e rezemos também pela saúde de Maria Eduarda da Costa, pelo 7º dia de Maria da Silva e também por Oswaldo José Fernandes, falecido ontem. E também pela alma de Dorival Balan, 11 meses, Olinda Moreira, 3 meses, Gabriela Maria Pereira, 2 meses, Antenor de Andréia, 1 ano, Terezinha Cardoso Moreira Costa, 12 anos, Nilce Santina Rossi Guelf, 7 anos, Genésio de Souza, Maria Hilda Pereira Garcia. Vamos receber o celebrante cantando com bastante alegria. Como membro desta igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão de levar a boa nova a toda a gente, a verdade, a paz e o perdão. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Por
caminhos tão difíceis muita gente vai andando sem ter rumo e direção. Não conhecem a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Todos cantando. A missão nos acompanha dia a dia, na escola, no trabalho e no lar. Precisamos ser no mundo testemunhas, para que Deus possa em nós se revelar. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Vamos acolher então as nossas crianças. Se vocês quiserem, então, tem as catequistas que vão dar uma catequese especial para as nossas crianças. Se não quiserem, então cuidem bem para não atrapalhar então a oração dos vizinhos. Vamos ouvir a leitura da ambientação. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. Jesus abraça as crianças e as abençoa. Dia 1º de outubro, abrimos o mês missionário com Santa Teresinha, padroeira das missões. E hoje, dia de São Francisco de Assis, patrono da ecologia e grande missionário. Além disso, é bom saber que desde 1926, com a instituição do penúltimo domingo do mês de outubro como Dia Mundial das Missões, pelo Papa Pio XI, intensificou-se em toda a igreja e em todas as igrejas particulares o apelo de renovar e direcionar o próprio ardor e vida missionária para além das próprias fronteiras, em dimensão universal. O tema Missão é Servir, escolhido pelas Pontifícias Obras Missionárias para o mês missionário 2015, quer deixar claro que servir é uma das palavras que utilizamos na missão. Não existe missão se não tiver serviço, porque o serviço dá sentido à missão. E hoje meditaremos o Cristo missionário, que questiona a nossa dureza de coração e nos convida com o seu gesto a sair ao encontro dos esquecidos e, como ele, abraçar e acolher as crianças justamente discriminadas e pouco consideradas naquele tempo. Quem são os discriminados e esquecidos de hoje? Como missionários, vamos também ao encontro delas e que Deus nos ilumine com a palavra e nos fortaleça com a Eucaristia. Bem, caríssimos irmãos, aqui reunidos na Catedral, eu saúdo a todos vocês, saúdo também os que estão rezando conosco através da internet, onde quer que estejam. Vamos iniciar então esta hora mais santa, mais divina, mais eficaz, mais forte que temos, porque estamos em contato direto com o nosso Deus e é Ele que nos fala, é Ele que celebra, é Ele que se oferece ao Pai e a nós. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós ouvimos o comentário, estamos no mês das missões. Nós temos o mês todinho para falar sobre isso, porque a missão é a incumbência mais importante que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Nós vamos falar sobre isso nos outros meses. Hoje,
A liturgia da palavra, a primeira leitura, salmo responsorial e evangelho fala do matrimônio, fala da família. Vamos fazer nosso exame de consciência agora. Como é que eu estou com a minha família, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus irmãos? Eles gostam quando eu estou em casa? Ou será que eu sou motivo assim de tristeza, de dissabor? Examinemo-nos. Cantando, pedindo perdão a Deus, reconciliemos-nos com os nossos familiares. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos agora agradecer a Deus o grande presente que dele recebemos. A família, papai e mamãe. E desse gesto de amor dos dois, nós fomos então concebidos. Louvemos ao nosso Deus cantando. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador.
que está junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Ó, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. As leituras de hoje apresentam uma temática sempre atual, a união matrimonial. Fruto do amor de um homem e uma mulher, o matrimônio aparece como projeto de Deus para a humanidade na busca da realização e da felicidade. Esse amor fiel, construído e fundamentado na doação e na entrega, será para o mundo um reflexo do amor de Deus para com o ser humano. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu que temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem.
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é a videira bem fecunda, no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Para que sejas prosperar Jerusalém, e os filhos dos teus filhos. O Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento.
No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o tempo que temos é curto e a matéria hoje é bastante longa. Então, naquilo que se refere ao mês das missões, nós vamos tocar nisso mais para frente. Vamos então para as leituras de hoje. Começo pela segunda leitura, a carta aos Hebreus. É sempre atribuída a São Paulo, mas não é de São Paulo. Provavelmente de um discípulo de São Paulo, porque usa expressões usadas nas cartas de São Paulo. E ela foi escrita, não foi tanto uma carta, era mais uma homilia, era mais uma catequese, dada por um sacerdote judeu convertido, um cristão, portanto, para judeus que conheciam muito bem as leis de Deus e a liturgia dos judeus, principalmente os primeiros capítulos do livro do Levítico, falando ali, portanto, dos sacrifícios. E agora os cristãos não faziam mais os sacrifícios, como faziam os judeus, sacrificando os animais. Então o autor fala desse Jesus como o sacerdote por excelência, o único sacerdote, que oferece o único sacrifício perfeito, que é ele, e se dá em alimento a todos. Esse livro, nós vamos ler durante todos esses domingos que faltam até o final do ano. Portanto, nós estamos no 27º, temos mais 5, 6 domingos em que vamos ler textos da carta aos Hebreus. O texto de hoje, então, nos fala, mostrando primeiramente Jesus como homem. Então está dizendo aqui, o início da carta é que Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos. Mas como é possível Jesus menor do que os anjos? É que ele se torna menor porque ele se tornou igual a nós. Então, na natureza humana, ele é menor do que nós. No Salmo 8º, ali é um salmo muito bonito, se vocês quiserem rezar em casa. O Salmo 8º diz justamente que Deus fez os homens um pouco abaixo dos anjos. Então nós estamos, Jesus se tornando homem, então ele se torna menor do que os anjos, enquanto filho de Maria na natureza humana. Então aí ele está igual a nós. Mas se vocês lerem a frase sucessiva, já vai mostrar esse Jesus quem ele é. Então está assim: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem. Se tudo existe, existe por causa de Jesus. Se todas as coisas existem, existem para Jesus. Quer dizer, para o Verbo de Deus, para o Filho de Deus. Ele, portanto, é que criou tudo, junto com o Pai e o Espírito Santo. Tudo existe por quem existe. Existe porque Ele é que criou também.
Só que não se chamava Jesus, chamava-se Filho de Deus. Depois, então, ele vem com a natureza humana. Na natureza humana, a natureza humana se torna, então, abaixo dos anjos. Mas agora, então, vem o porquê tudo isso. Portanto, Jesus, o santificador, tanto quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Quem foi o nosso ancestral? Começando com Adão e Eva. Então, o ancestral é o mesmo, dele e nosso. Por isso, a frase final da primeira leitura, por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Então, não chamar a eles irmãos, nos chamar irmãos, porque todos somos irmãos de Jesus. E é isso que está também na carta que São Paulo escreve aos Gálatas, né? Justamente falando que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei. E através desse Jesus, nós podemos chamar a Deus de Abá, papai. Porque nós nos tornamos filhos adotivos. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós vamos brigar com Jesus na herança que é eterna. Nós também queremos, porque Ele nos deu essa dignidade de ser irmãos, sermos irmãos dEle, portanto, co-herdeiros do reino de Deus. Nós vamos tocar nesse tema ainda várias vezes desse mês. Vamos para as leituras de hoje. A primeira, o Salmo responsorial e o Evangelho. Para a gente entender o contexto disto, vamos entrar logo no Evangelho. No tempo de Jesus, havia 2 grupos de fariseus. Um era extremista na direita, o outro extremista na esquerda, com relação ao matrimônio. Então, os da esquerda, eles achavam que para separar, divorciar, somente precisaria ter um pecado, uma falta muito grave da mulher. O homem não importava a falta que ele tinha, mas a mulher, se ela errasse gravemente, era jogada fora. O da direita, então, era o contrário. Qualquer faltazinha que a mulher cometesse, já podia dar um chute nela. Até queimar comida. Você não presta para nada, suma. E podia pegar outra. Então, nessa discussão, foram perguntar para Jesus o que Jesus achava. E Jesus diz, mas o que Moisés diz? E Moisés justamente diz isto, que está no capítulo 24 do livro do Deuteronômio, dizendo que o marido podia mandar. Então, eles se apoiavam justamente nesta frase de Moisés, no número 24, que diz assim, está aqui já aberto, já abri. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, la entregará na mão e a despedirá de sua casa. Então Jesus perguntou, é isso? O que Moisés diz? Diz isso. Jesus diz, mas isso aqui Moisés disse por causa da dureza do coração de vocês. Mas a lei de Deus não é essa, não. E aí Jesus então entra no início da criação. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Então, primeiro de tudo, imagem e semelhança, por quê? Porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. Vejam a unidade que existe nesse Deus. E é esse Deus trino que criou o céu, a terra, o universo e todo mundo. Então, quando nós dizemos Deus criou o céu e a terra, não foi Deus Pai só. Foram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque foi Deus. E que Deus que nós conhecemos, amamos e aprendemos e adoramos? Deus trino, um só, mas 3 pessoas. Então esse Deus é que fez tudo. Então tudo se faz entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus então uno e trino, criou tudo. E agora criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Jesus, quando vai falar agora, falando das primeiras leituras, ele fala então do primeiro capítulo do livro do Gênesis, capítulo 27, e depois o segundo capítulo, porque no livro do Gênesis tem duas
duas narrações da criação do homem. Leiam lá, bem devagarinho, primeiro capítulo e depois o segundo capítulo. Está falando justamente, no primeiro fala que fez o homem do barro, etc. E depois está falando da mulher. Então, colocando então essas normas. Jesus, então, no Evangelho, está citando essas passagens bíblicas. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a primeira leitura está dizendo, então, da dignidade dos dois. Os dois são semelhantes, os dois são iguais, em dignidade em tudo. E aqui está. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a eles. Não é mais baixa, não. Então, semelhante. Depois para frente está lá o Adão dizendo também, né? Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então os dois são com a mesma dignidade. Agora esses dois então são unidos por Deus. Como Deus é uno, Deus então cria o homem. E o primeiro mandamento que Deus dá em ordem cronológica: vocês vão ser uma carne só. E vocês vão gerar vida. Então a primeira coisa que Deus faz, a primeira ordem é: vocês vão fazer sexo. E nesse ato sexual, Deus está presente porque está sendo gerado o seu filho, seus filhos, que somos todos nós. Só que tem uma norma divina. O que está acontecendo na sociedade hoje é que essa norma divina não está sendo respeitada. Todo mundo faz do jeito que quer. Então, o sexo não é somente um ato de prazer. É para gerar filhos, crescer e multiplicai-vos. Tanto assim que o casamento onde os filhos não é previsto, o casamento é inválido. Não vale como casamento. Porque casar não é para viver a vida sexual somente, mas constituir família. Então o que nós estamos vendo hoje justamente é a sociedade, os meios de comunicação, as leis que estão fazendo. Agora tem o casamento de homem com homem, né? Está aí também a liberdade de fazer sexo de qualquer idade, contanto que use a camisinha e pronto, não tem problema. E o mandamento de Deus? Onde fica? Então os mandamentos de Deus não valem mais nada. O que valem são as normas da sociedade de hoje. São as leis que permitem todo esse tipo de coisas. Então nós estamos destruindo a sociedade de amanhã. Eu vou morrer daqui um máximo, né? Daqui uns tempos eu estou morrendo. Vamos dizer, o máximo 20 anos. Vamos dizer que eu chego a 96 anos. E depois? O que está esperando a nossa sociedade de amanhã para as nossas crianças de hoje? O que nós estamos vendo é que hoje o sexo é o ponto alto. E é realmente, mas dentro das normas estabelecidas por Deus. Desrespeitando as normas de Deus, nós estamos criando um mundo fictício e um mundo depravado e um mundo que vai gerar consequências graves. Nós já estamos vivendo essas consequências. Vejam hoje como é que estão nossas casas. Todo mundo está colocando está colocando alarme, né? Todo mundo colocando alarme, fechando, colocando coisas em cima, e eletricidade. Era assim? Não, antigamente não tinha alarme, mas as casas viviam praticamente abertas, sem problemas. Hoje, então, o roubo, a violência, está aí imperando. Examinem e vejam, façam análise científica dos fatos. Quem são os que estão causando esses maiores problemas? São jovens, frutos de prazer sexual e não de amor. Então o que está acontecendo? A menina e o rapaz estão juntos, vão então desobedecendo o 6º mandamento da lei de Deus, praticam o sexo, ela fica grávida, ele dá um chute, vai embora. E ela, a primeira coisa que ela faz, talvez, é o aborto. Ou então, se não tiver coragem de abortar, ela vai ficar, então, sempre irritada, porque ela tem dentro de si alguém que vai incomodá-la. E essa criança que está no seio materno está sentindo tudo isso. Isso é científico, os senhores sabem disso. Nós temos aqui no nosso cérebro o nosso computador, e nada disso que estava desde o seio materno foi apagado, está tudo aqui. Se nós estamos, então, sendo rejeitados no seio materno e depois não recebemos o amor de pai e de mãe,
O que vai acontecer com essa criança? Não tem a família. Quando Deus colocou homem e mulher, Ele está colocando na formação do ser humano, não só no gerar filho, mas educar o filho, preparar esse filho. Então vem o carinho da mãe, a atenção da mãe, a delícia da mãe, e do outro lado vem a autoridade paterna, a presença do homem. Os dois vão se complementando e vão formando este filho, esta filha, para uma vida realmente estável. Então a coisa está, o tempo está indo já e não dá para a gente continuar muito. Mas somente voltando ao tema, é o que Jesus está dizendo: Deus uniu, ninguém separe. Ah, mas agora o Papa está separando. Já saiu na mídia, né? O que Deus uniu, o Papa Francisco está separando. Então são venenos que se jogam na sociedade, ou então ignorância. Agora eu fico admirado de pessoas ignorantes assim estarem na mídia e ficarem dizendo besteira. Não tem nada disso, não. Aquilo que o Papa está fazendo é aquilo que eu sempre quis que acontecesse enquanto estava no Vaticano. Por causa da... O que o Papa está colocando? Isto é, tem um tribunal na igreja, em todos os países, tribunal com juiz, com advogados, com pessoas, que examina para ver se o casamento daquela pessoa, se Deus uniu. Vamos supor, um exemplo extremo. A criança nasceu fruto de um estupro. Agora vem o pai da moça e fala para o rapaz: ou você se casa com a minha filha ou eu te mato. Casa-se. Valeu? Deus uniu um negócio desses? Então não valeu. Então, portanto, não houve casamento. Ela quer sair de casa, porque em casa o pai é bêbado, o pai briga com a mãe não está em casa, ela não aguenta mais aquelas brigas todas, e ela arruma uma fuga, casar-se com alguém com quem ela conheceu faz 2 meses. Valeu? Não, porque não foi uma escolha livre, foi pressionado. Ela não tem maturidade suficiente. Vai se casar com alguém que já tem um amante. E essa amante continua. Deus vai enganar essa menina? Então são muitos os casos. Então quando se faz o processo, vai se examinar com o juramento, mãos sobre a Bíblia, e as testemunhas vão jurar dizendo o que aconteceu. Então é o pai, a mãe, o vizinho, o padrinho de casamento, os amigos, que vão contar os fatos que giravam naquele momento em que o casamento foi celebrado. E aí, diante destas declarações juradas, com a mão na Bíblia, a pessoa, aí o juiz vai fazer a sua declaração. Então, antes, ele fazia a sua declaração, e essa declaração ia para uma instância superior. Aqui o casamento começava, esse processo começava em Apucarana, ia para Londrina, e se desse tudo positivo, ia para Brasília. Agora vejam, esse trajeto, quanto tempo levava? Porque tem muitos casos. E depois, as despesas. Não é todo mundo que pode fazer. Agora, porque eu não tenho dinheiro, eu não posso ter uma família? E é isso que o Papa está querendo. Está querendo, já propôs, já tem que resolver já neste ano. Isto é, agilizar. Não vai diminuir as regras da declaração. Não vai destruir nenhuma dessas regras. Mas quer que isso seja rápido para beneficiar as pessoas que estão numa situação difícil. Bem, o tempo já foi, vamos continuar a nossa celebração, fazendo então agora a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É o momento das nossas preces. Nós ouvimos a mensagem de Jesus, a mensagem contidas na Bíblia. Vamos pedir então a Deus as suas luzes, as suas forças, o seu Espírito Santo, para nos ajudar a caminhar pelos caminhos certos. Para que na vida matrimonial, os esposos e esposas se lembrem sempre que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que os dois são iguais em dignidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos noivos e noivas que se preparam para a vida matrimonial, para que aprendam que se tornarão uma só carne, para gerarem filhos e assim validar o seu matrimônio, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os casais não se inspirem nas leis das novelas, unidos hoje, separados amanhã, mas nas leis divinas, o que Deus uniu, o homem não separe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas crianças que nasceram de uniões frutos do prazer sexual e não do amor, e que foram abandonadas pelos pais, para que encontrem pessoas que as amem e que substituam o pai e a mãe, que as rejeitaram ainda no seio materno, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Estamos no mês das missões, para que não nos faltem os evangelizadores que proclamem a palavra de Deus em todos os cantos da terra, mas, principalmente entre jovens que se preparam para a vida matrimonial, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nessa mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão, também dá testemunho, nos convida à conversão. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Veja a messe que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos estes unidos, lembramos-nos deles. Estamos rezando então por Oswaldo José Fernandes, falecido ontem, Maria da Silva, 7º mês, Olinda Moreira, 3º mês, Dorival Balan, 11 meses, Gabriela Maria Pereira, 2º mês, aniversário de morte de Antenor de Andréia, Terezinha Cardoso Moreira Costa, Nilce Santina Rossi Guelfi, os demais depois lembrados também, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós ouvimos no Evangelho de hoje a orientação de Jesus sobre as leis divinas com relação ao matrimônio e à família. Dentro de alguns dias vai acontecer em Roma, lá no Vaticano, o Sínodo dos Bispos, cujo tema será a família. Esse grande presente que Deus nos deu. Vamos então agora, nesse momento,
abraçar os membros da família que estão ao nosso lado, agradecer, beijar e dizer eu amo você. Saudemo-nos. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz.
esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista, na vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Continuemos com o canto número 21. Começamos a cantar agora isto aqui, porque hoje é o dia de São Francisco. Esse é o canto de São Francisco. Vamos agora para o 21. O amor não para em fronteiras, nem se esbarra em maneiras. Faz muito mais que pensar, supera qualquer diferença. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado
para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, queiram sentar-se. É rapidinho. Aí os senhores têm no comunicando também aí os ajustes no casamento, que é o tema então das leituras de hoje. E depois, internamente, tem muitos avisos. Eu recomendo levem para casa e vão lendo esses avisos que aí estão. Eu saliento somente 2, né? Primeiro, a festa de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira, às 9 horas, lá no Lagoão. Então, vai haver essa missa. Lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, certamente haverá mais missas, outros horários. Aqui na Catedral, nós vamos celebrar então às 18h15 para quem quiser. Então, como toda segunda-feira, nós temos a missa à noite. Não vai ter ao meio-dia, porque estaremos lá embaixo no Lagoão. O que mais? No dia 20, então, nós temos esse curso de liturgia. Eu vou analisar um documento da igreja que se chama Sacrosanctum Concilium. É um documento que fala da liturgia. Esse documento da igreja é que mudou a maneira de a gente celebrar a missa. Antes, os senhores mais idosos se lembram, o padre rezava em latim e se rezava de costa para o povo, né? A catedral, então, aqui, o altar era lá no fundo e o padre celebrava de costas para vocês. Depois, com esse documento, então, tudo mudou. Então, a participação agora é uma exigência desse documento. A gente vai explicar, então, o que é essa missa, quais são, por que é importante, o que acontece. Eu queria agradecer a resposta de vocês pela campanha das calças lá para a Casa da Misericórdia. Estamos recebendo ainda, mas até agora recebemos calças 220, camisas 90, bonés 11, bermudas 32. Que mais? Meias, uma quantidade grande. Sapatos 8. Eu vou pegar e vou morder essa menina hoje. A irmãzinha não consegue cuidar dela. Feminina. Veio também para as mulheres. Então a resposta. Né, amorzinho? Essa aqui é minha querida, essa aqui é apaixonada. Blusas e camisetas, 50. Calças, 4. Peças em geral, 12. Sapatos, 6. Então vejam, foi uma resposta realmente muito significativa. Mas não foi somente hoje. Sempre que a gente sempre que a gente pede, vocês têm uma resposta muito generosa. Vamos encerrar porque as crianças não aguentam mais, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, os folhetos na ponta dos bancos. A missa terminou. Um bom almoço a todos. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O amor não reconhece idade e respeita as realidades. Socorre, anima e dá vida. A justiça tem nele guarida.
quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. A vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. O amor, muita ação exige. Decide com ternura e não se omite. Constrói, alimenta e educa. Com carinho acolhe e escuta. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana que entende que a fé só não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade.